Oi, gente, tudo bem? Estamos no nosso terceiro episódio do nosso podcast Resenhando com Cristo. Estamos aqui com o nosso convidado, que ele é pastor e psicólogo social, Fabiano Pereira. E hoje o tema é Vivendo a Fé em um Lar Não Cristão. Ser cristão na adolescência já é um papel muito difícil, ainda mais em um lar não cristão, que não apoia suas decisões de seguir a Cristo, que não entende o amor de Cristo, e estamos aqui para discutir sobre isso. Ele vai se apresentar agora. Olá, eu sou o pastor Fabiano Pereira, eu tenho formação teológica, psicologia social, outras formações também. Sou pai de adolescente, então tenho muita propriedade para falar esse assunto, que é muito pertinente nos tempos atuais, onde os desafios se apresentam para a adolescência, que precisa muito do acompanhamento dos seus pais, de um conselheiro, de um tutor, para que tudo vá bem. Como que foi a sua adolescência, A adolescência ela foi muito boa, sem essa intervenção da tecnologia, que chegou agora de maneira muito recente, tem tomado muita lacuna no espaço dos pais. Então, na minha adolescência não tinha tanto isso. Então era mais o contato dos professores, era contato com os pais, era contato com os avós. Então isso foi muito positivo. Vamos lá, vamos começar algumas perguntinhas. O que acontece emocionalmente com um adolescente que vive a fé sozinho dentro de casa? Essa pergunta é muito boa. O estar sozinho, me isolar, não é bom. Seguindo o autor da palavra de Deus em Daniel, capítulo 10, ele vai dizer que o estar sozinho me faz ficar fraco, desanimado, e eu perder a minha força. Se eu perco a minha força, eu vou esquecer do potencial que eu tenho. Então, estar sozinho, isolado, ele não acarreta coisas boas. Realmente. Qual o conflito psicológico mais comum quando há divergência espiritual na família? A falta de maturidade, ela prejudica demais. A maturidade ela vem com a melhor idade. O adolescente ele não tem um crivo ainda de justiça, do certo e errado. E seu entendimento é muito abstrato. Abstrato no quesito de saber tomar decisões mais maduras. Ele não sabe. Então o conflito psicológico, quando isso diverge dentro da vertical familiar, é quando o adolescente acha que o pai sabe menos do que ele. E isso é errado. O pai já foi adolescente, o pai já foi jovem, o pai já passou na faixa etária que está passando hoje. Então mesmo que o pai esteja um pouquinho atrasado em algumas questões, ele já viveu aquilo que o adolescente já viveu. É possível manter a saúde emocional mente e espiritualmente oposto? Sim, é possível. Eu afirmo que sim, diante de hábitos constantes. Que hábitos são esses? Hábitos de leitura da palavra, hábito de oração, hábitos de misericórdia. É necessário que eu entenda também que boas obras, ou você ter a percepção de, muito além de ouvir, mas praticar na íntegra aquilo que você foi ensinado. Como é que eu vou dosar isso? Quando a orientação do meu pai, lá em Efésios capítulo 6, vai dizer: eu preciso honrar o meu pai e minha mãe para que eu tenha um dias prolongado aqui na terra. Quando eu obedeço isso, Mas, o que você falaria para um adolescente se chegasse você, por exemplo, e falasse: tô realmente desanimado na fé porque meus pais não entendem a minha caminhada, critica. A tua pergunta é excelente e tem tudo a ver com o livro que eu acabei de publicar, Discipulado Familiar. Eu sou cristão, minha família não é. Como é que eu procedo? Eu sou cristão, meu pai não é, minha mãe não é. Como é que eu vivo a minha fé? Como é que eu prego a minha fé? Então eu ensino nesse livro alguns passos a passos, que ajuda o adolescente, ajuda o jovem, ajuda o homem, a mulher a se portar. Porque muito além de ser os teus pais, eles são a autoridade de Deus na sua vida. Não me vale eu honrar o meu pastor, o meu líder, o meu conselheiro e ter uma divergência muito grande dentro de casa, intermédio de eu não respeitar o meu pai e minha mãe, que não processam a mesma fé do que eu. Eu preciso entender que mesmo eles não assumindo a sua fé de maneira pública igual eu assumi, eu preciso honrá-los. Igual serviço do dia a dia, exemplo. Filho, arruma a sua cama.
Não vou arrumar não, vou para a igreja. Ah, arruma sua cama e vai para a igreja. Filho, joga o lixo fora. Não posso jogar agora não, que eu estou atrasado com o ensaio, eu não vou. Não, vou jogar o lixo fora e vou chegar no ensaio do louvor. Então tem coisas que eu não posso favorecer um lado e desmerecer o outro. O meu compromisso no lar continua valendo. A voz da minha mãe, a voz do meu pai, continua sendo autoridade, acima do meu líder. Então a voz da minha mãe e do meu pai está acima da voz do meu pastor, do meu líder. Por quê? Porque se eu não honro meu pai e minha mãe, que eu estou vendo, que convive comigo, conhece o meu melhor e o meu pior, eu não vou honrar aquele que só conhece a minha versão boa. Porque quando ele conhecer a minha versão ruim, ele não vai ter a mesma paciência que meus pastores têm. Bem colocado. O que mais machuca um jovem nessa realidade? Rejeição ou incompreensão? Eu tenho que entender essas duas palavras, né? A rejeição é a desvalorização, né? De alguém ou de algo. A rejeição é quando alguém me exclui de executar alguma coisa. A rejeição ela não é benéfica, ela é maligna. A rejeição é quando eu quero fazer algo e as pessoas me excluem. Isso não é bom. Isso transforma uma saúde emocional completamente deteriorada, fragilizada. Quando você usou outro ponto a respeito de incompreensão, todo adolescente jovem acha que é incompreendido pelos seus pais, professores, pastores, através da sua imposição. Eu quero usar um vestido. Usa. Você coloca um vestido e coloca um shortinho por baixo? Não. Coloca o meu vestido e coloca meus trajes menores. Mas se o teu pai e tua mãe estão te pedindo para colocar um shortinho por debaixo, porque ele está enxergando do outro lado, que pode ter alguém mal intencionado, o vento pode bater e o vestido subir. O shortinho não vai ficar te protegendo, nem te guarecer. Então a incompreensão faz com que o adolescente só veja um momento, não vê as coisas atrás do muro. Quem está atrás do muro? O adulto consegue ver. Mas o adolescente não consegue. Ele consegue ver o que está na sua frente. Então, a rejeição vem daí. A incompreensão vem daí. Então, são duas coisas diferentes, a rejeição e a incompreensão, mas ela está no dia a dia do jovem. Está no dia a dia nosso. E como é que eu lido com isso? Eu lido com isso quando eu entendo que eu preciso interpretar de maneira certa e não errônea o que meus pais querem para mim. Tenho certeza que teu pai quer o melhor, o teu sucesso, a sua vitória, a sua conquista. Então é isso. Nossa. Hoje aqui tá... Vamos lá para a dinâmica agora. Verdade ou alerta clínico? Sabe como é que é, né? Que funciona a dinâmica. Vamos lá. Quando o jovem começa a se isolar por conta da fé, isso é maturidade ou sinal de sofrimento? Então, quando ele se isola, o isolamento ele não é bom. Ele se isolou por quê? Para quê? Ele isolou-se por causa das más conversações que corrompem os maus costumes. Show, maturidade. Ele se isolou por quê? Minha família, ela não é cristã. Sofrimento. Tem esses argumentos, entendeu? Eu me isolei porque meus amigos do colégio, as minhas amizades lá de fora, estavam me levando para um outro lugar. Então não vou me isolar. Estou me isolando da minha família que não é cristã, então eu quero estar na igreja, mas eu não quero participar das festas de família. Está errado. Quando eu era mais jovem, eu entendi errado isso. Eu entendi que eu tinha que me separar das coisas que eram boas, que era a família. Tua família faz festa de aniversário? Não vai não, porque ela vai ter bebida, vai ter coisas que você não quer, vai ter música, vai ter pagode, vai ter um funk. Então, você não pode estar nesses ambientes não. E eu me isolei. Eu estava me ferindo e ferindo a minha família. Porque eu poderia estar junto. Porque aquelas coisas não poderiam mais me contaminar. Então, eu vendo uma bebida em cima da mesa, eu escutando um barulho de funk ou de pagode, isso não pode ser maior do que a minha fé. Não pode merecer minha fé. Então, eu vou me privar de estar nos ambientes onde estão pessoas que eu amo, no intermédio de eles escutarem aquilo que eu não gosto. Não vou estar lá, porque aquilo não chama mais a minha atenção. E se eu me isolar, isso vai trazer sofrimento para mim e principalmente para eles. Hoje eu criei um filho, criei uma filha. No meu aniversário, ele não veio me ver porque quer tocar uma música e ele não gosta.
Mas o meu coração, o meu sentimento, onde fica? Isso pode acabar até afastando mais ainda a família de Deus. Sim, se ele é cristão e é assim, eu não quero ser cristão. Exatamente. Né? Se ele aceitou Jesus, ouviu a fé dele, mas elimina a família, exclui a família, eu não quero isso. Eu não quero excluir minha família. Discussões constantes sobre religião pode gerar trauma emocional? Sim, eu aprendi. Eu sempre falo também, quando estou lecionando para jovens treinistas, jogo é jogo, treino é treino. No jogo, está valendo. No treino, você vai aperfeiçoar algumas práticas para colocar em dia no dia do jogo. Só que eu preciso entender que o nosso Deus ele não quer um advogado. Ele quer um adorador. Então, quando eu entendo isso, eu vou evitar discussões. Se eu estou discutindo por causa da minha fé, eu estou me colocando como advogado de Deus. Deus não quer um advogado. Ele quer um moço e uma moça que eu adore. Eu adoro espírito em verdade. Como diz lá em João 4. Então, se eu arrumo um jeito de discutir, eu já perdi minha razão. Porque se a discussão não vai me levar a lugar nenhum, por que eu vou discutir? Não vale a pena. Então, eu preciso entender que tudo que eu falo, tudo que eu converso, tem que ser relacionamento saudável e inspirador. Se eu estou discutindo, eu não estou sendo inspirador nem saudável. Sai fora. Foge da palestra. Reprimir sentimentos em nome da espiritualidade pode gerar danos psicológicos? Sim. Ele vai bloquear, né? Ele vai permitir que você venha negar esconder as suas emoções. Quando eu escondo as minhas emoções e não jogo para fora, não coloco para fora, eu vou explodir do dia para a noite. Isso vai gerar estresse, ansiedade, um monte de complicações sérias. Porque é necessário que eu fale, coloque para fora, mesmo que eu não goste. Mas até a minha fala colocar para fora tem que ter muita sabedoria. Eu não gosto disso. E começo a brevejar e gritar, não, eu vou botar para fora aquilo que me chateia, aquilo que me faz mal. Então eu não posso guardar. Quando eu guardo sentimento, quando eu guardo mágoa, quando eu guardo ira, rancor, eu estou me contaminando por dentro. E é necessário a gente colocar para fora aquilo que me chateia. No tempo antigo, no crivo católico, de confessionário, a gente colocava para fora os nossos temores. Hoje em dia a gente não vê mais isso. As pessoas ficam tão reclusas que não querem colocar o seu defeito, os seus temores para outra pessoa, achando que a outra pessoa, por saber o seu defeito, não vai querer mais estar contigo, caminhar contigo, vai falar para todo mundo a sua mazela. E pelo contrário, se eu sei da sua mazela, do seu defeito, eu vou orar para que você vença, para que você triunfa sobre os seus temores. Isso é ser cristão de verdade, né? Sim. Extremismo religioso na adolescência pode ser um mecanismo de defesa emocional? Isso não é bom em âmbito social nenhum. Não somente no âmbito religioso, mas como no âmbito social. O extremismo, né? Você ser taxativo para tudo, não é bom. Eu gosto de uma palavra, né? Eu até deixei aqui escrito para nós, eu vou ler logo em seguida, porque eu vejo a dificuldade dos nossos jovens, quando eles terminam o ensino médio e vão se inserir nas faculdades, nas academias. Então, aquilo que eles aprendem no convívio da convívio religioso, eles vão ver no convívio acadêmico um modo de praticar aquilo que aprenderam. Porque é tão pesado as filosofias, né, as indagações que eles colocam, e eu vou ter ali, naquele ambiente, uma liberdade condicionada sem dizer a causa ou a consequência daquilo tudo. Então, tudo é meio ilícito, nem tudo me convém. Então, eu preciso ter muito cuidado no extremismo. O que eu posso? O que eu não posso? Dentro dessas academias, vou te ensinar que você pode tudo. Lá você vai aprender sobre feminismo, machismo, um monte de ideologias de gêneros, um monte de facetas que você está com liberdade de experimentar tudo. Quem falou que eu quero experimentar tudo? Então eu aprendi algo, quero deixar gravado, que há diferenças de um homem sábio e de um homem inteligente. Posso colocar também mulher sábia e mulher inteligente. A mulher sábia é aquela que aprende os erros dos outros. A mulher inteligente, o homem inteligente, é aquele que aprende com seus próprios erros. Então a sabedoria é saber que alguma coisa alguém já viveu, já vivenciou,
E eu tiro ali como prática para mim. Isso é sabedoria. A inteligência, quando eu tenho que entrar, colocar o pé na jaca, ter minhas conclusões, falar assim, isso aqui não vale a pena. Eu precisei de experimentar para saber se é bom ou se é ruim. Isso é ser inteligente. Isso que não é necessário. Bom, até agora o clima não tá tão leve, né? Tá meio pesado, mas vamos para perguntas polêmicas. Agora o negócio vai esquentar. Até que ponto a obediência aos pais deve ser mantida quando há conflito de fé? Nós falamos, né, que independente se os pais são cristãos ou não, nós devemos respeitar, mas até que ponto isso? Então, eu vou dar exemplos, que é muito bom dar exemplos, né? Se você estiver no domínio dos seus pais, o que é o domínio dos seus pais? Eu moro junto na casa dos meus pais. Mudou. Aí eu moro sozinho. Uma outra conotação. Mas se eu moro no domínio dos meus pais, eu devo obediência ao estabelecimento deles. Então eu não posso deixar a ver ou a quem aquilo que eles construíram. Eu vou para a casa deles. Eu fico com eles. Então, no meu âmbito da fé, eu continuo sim debaixo da autoridade dos meus pais. Por quê? Os meus pais são a autoridade de Deus aqui na terra, na vida dos filhos. Aí eu moro em outro ambiente, mas eu continuo obediência com meus pais. Mas eu estando dentro do mesmo ambiente, eu preciso dizer sim, senhor ou não, senhor, a tudo. Então, você não acha que tenha que ter algum limite nisso? O limite é os pais que colocam. Porque o pai morando numa casa e colocar para o filho, você precisa chegar na sua casa às 10 horas da noite. O limite que o pai colocou. Ô pai, a festa vai acabar meia-noite, meus amigos vão chegar em casa meia-noite e 5. Por que eu tenho que chegar 10 horas? O pai colocou. Pode ter exceção? Pode, mas quem vai dar exceção são eles. Não é você. Eu só moro na casa dos meus pais, é a lei deles, a regra deles. Eu só falo para todo mundo. Ah, mas eu não concordo, pastor. Então, quando você fizer 18 anos, você paga o seu aluguel, paga as suas contas. Aí você vai chegar na sua casa depois das 10, depois das 11. Mas não convive com seus pais, se eles colocaram isso, cumpre. Obedece. Você vai ser bem sucedido. Eu vou dar um exemplo, que eu não sei, mas os pais não são cristãos e mandam abandonar a fé. O que faz nesses casos? Então você vai conversar com os pais a respeito do que é bom e o que é ruim. O pai geralmente quer olhar para o filho. Ele não vai falar para o filho, faça o que eu faço, mas não faço o que eu digo. Ou faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eu vou pegar, não extremo, mas uma coisa diferente daquilo que a gente convive. Uma pessoa que é meliante, malfeitor, um bandido. Ele vai no restaurante e chega lá no restaurante, a pessoa que o serve não sabe que ele é bandido, que ele é malfeitor. E vai servir uma refeição muito boa, excelente. Mas se tiver alguma coisa ruim, ele vai levantar o dedo, vai falar assim, olha, essa refeição aqui é ruim, eu não quero. Se uma pessoa ruim sabe escolher coisa boa, imagina o pai e a mãe, vai escolher boas coisas para os seus filhos. Então, esse clima de ideia, de pensamento, tem muito a ver. O pai não vai querer coisa ruim para o filho. Eu tive por mim, a minha mãe, ela não é cristã ainda. E quando eu tive a minha fé em Jesus, eu falei, mãe, eu vou me batizar. Eu estou indo para a igreja. Você, que bom, meu filho, mas aonde é? E a igreja que eu estava indo era 1h30 da minha casa. A pergunta dela foi, filho, tem tantas igrejas pertinho de casa, por que você não vai? Tem que se deslocar essas horas todas para ir, essas horas todas para voltar. Aqui em Cabo Frio chove de vez em quando, mas lá em Petrópolis chove todos os dias. Todo dia chove. Uma cidade de Rio de Janeiro chove todo dia. Então eu falei assim, então tá bom, no dia do seu batismo eu vou lá te ver. Eu fui, me batizei, e ela foi lá presencial do batismo. Aí foi feliz, foi emocionado, até o ponto que eu comecei a ir muito pro monte orar. E ela falou assim, filho, você não está indo muito pro monte orar, não? Eu tenho outros amigos meus que são evangélicos, não sou evangélica não,
Mas eu tenho amigos que são evangélicos e eles falaram comigo assim que é fogo de palha, é primeiro amor, ele está indo muito para a igreja, muito para o monte, porque está começando agora, daqui a pouco vai passar 2, 3, 4, 5 anos, vai parar isso tudo. E ele não vai mais, vai ficar mais recluso, mais limitado, vai de vez em quando para a igreja, eu só vai só domingo. E falaram isso para minha mãe. E Deus não faz isso com a minha vida, não. Mas porque falaram para ela. E ela foi e colocou isso para mim também. Não uma coisa ruim, mas para me proteger. Então ela vai colocar situações para nos proteger. Os pais sempre vão proteger os nossos filhos. O exemplo da águia é esse. A águia começa a crescer, a mãe águia pega, joga o filhote de águia do penhasco e deixa ele bater as primeiras asas. Se ele não consegue bater, ela voa um pouco mais rápido que ele, pega antes de chegar ao solo e novamente bota no penhasco e vai arremessar novamente. Mas os nossos pais, eles vão sempre tentar nos proteger. Sempre tentar nos proteger. Então essa é a linguagem de quem está fora, nos proteger. Porque a gente pensa que dentro da igreja, ninguém vai ferir a gente. Dentro da igreja, nós não vamos chorar. Vamos chorar sim. No mundo tereis aflição. Tem de bom ânimo. Nós seremos decepcionados na igreja. Algum jovem, algum pastor, algum líder vai decepcionar a gente. E quem vai nos abraçar são nossos pais. É ele que vai nos encorajar. Olha, tá vendo onde eu te falei? Aquele pastor, aquele líder. Sim, vai ter essas situações. Mas nem todo mundo é igual. Não é porque um falhou que todos vão falhar. Não é porque um errou que todos vão errar. Então, é necessário sim um ponto de equilíbrio, a gente viver a nossa fé da nossa família. Mesmo que os nossos pais não sejam cristãos. Mas trocando lado, de repente o pai está na igreja e os pais não estão. Você sabia disso? O pai estava na igreja, mas o adolescente não está mais. Por que ele não está mais? Sabe por que ele não está mais? Porque de repente o pai que é adulto, ele não soube entender a mente, a maturidade do filho, começou a tecer comentários ruins perto do adolescente, perto do jovem. Ah, eles fizeram isso, eles fazem isso, meu pai está triste, minha mãe está triste. Então não querem mais. Então não querem estar lá mais. Ele pensa que uma pessoa é todo mundo, então ele não quer estar mais. Então o pai convida, a mãe convida, vamos lá, vai ter uma programação de jovem, vai ter um culto jovem, vai ter uma resenha jovem, vamos estar lá. Não quero. Não quero estar aqui. Porque ele ouviu o pai e a mãe falar mal de alguém dentro de casa. E ele mandou para ele. Como é que isso passa, pastor? Quando o pai e a mãe aceitam a correção e falam assim, fala com o teu filho, com a tua filha, para perdoar as vezes que ele falou mal do pastor em casa, às vezes que ele falou mal do líder em casa, ou do irmão da igreja em casa, e ele ouviu. Peça perdão pro teu filho. Sentir raiva da família por causa da fé é pecado ou é emoção não trabalhada? Sentir raiva, a Bíblia vai dizer assim, erreis, mas não pequei, irai-vos, mas não pequei. Sentir raiva, mas não pequeis. Sentir raiva é uma coisa que é muito ruim, é pecado. O que é pecado? Lá em Jó vai dizer assim, ainda que eu arranque os meus cabelos de raiva, acaso isso vai destruir a terra? Acaso isso fará com que a rocha mude de lugar? Eu ficar com raiva vai resolver alguma coisa? Não. Vai mudar alguma coisa? Não. Por que ficar com raiva? Por que não ter sentimento de raiva? Por que levar a raiva à frente? Então não vale a pena. Então a raiva, ela é o inibidor do progresso da fé de uma pessoa. Ah, pastor, então você está dizendo que eu não posso ficar com raiva? A gente vai ficar, mas eu não posso manter essa raiva. Entendeu? Ah, minha mãe me estressou, fiquei com raiva. Eu não posso nutrir sentimento de raiva. Desapontamento, não gostar é uma coisa. Nutrir sentimento é outra. Agora, pensa comigo uma criança. Uma criança, você corrige ela, vai dizer lá em Provérbios capítulo 22, instrua a criança no caminho que deve andar. Quando ela crescer, não vai se desviar dele. A criança fez uma malcriação. Você pega um chinelo e bate lá, dá uns tapas na criança. A criança vai ficar chateada,
vai chorar, vai falar que você é feio, que você é feia. Só que no outro dia, o que ela vai fazer? Ela vai te abraçar, vai te lamber, vai te falar que você é a pessoa mais bonita do mundo, mas no dia anterior, o chinelo cantou. É esse sentimento que Jesus pede para nós. Por isso que ele pede pra gente ser igual criança. Perfeito, perfeito. Se você não tem o seu comportamento, a sua mentalidade como uma criança, você não vai herdar o reino dos céus. É isso. A igreja pode, sem perceber, incentivar conflitos familiares? Pode. Sem perceber, pode. Mas o papel profético da igreja é orientar o jovem, é auxiliar no serviço do seu lar. Eu falei no início, eu preciso ver se o jovem, se o adolescente está ajudando em casa. Você está ajudando em casa? O teu pai e sua mãe pagam o seu colégio. A tua nota está sendo bacana ou continua sendo vermelha? Porque se você for reprovado no final do ano, você vai estar falando para o teu pai e para tua mãe que não está valendo de nada o esforço que estão fazendo de trabalho, de instrução, educação, e as tuas notas não estão chegando. Você não está se aplicando ao ponto de melhorar. É porque eu não sou inteligente. Você é inteligente sim. Está faltando um pouco mais de atenção. Se desligar das redes sociais e focar naquilo que importa. Um livro, uma resenha, uma bibliografia. A adolescência de hoje pararam de pegar livros na mão para ler. E a gente incentiva. Leia. Porque você vai aprender um pouco mais e não vai ficar refém daquilo que colocam para nós. Porque todas as nossas dúvidas a gente tirava no Google ou no dicionário. Agora eles tiram na IA. O meu pai está fazendo isso. Como é que eu faço para meu pai e minha mãe não fazerem mais isso comigo? A IA vai responder: o teu pai e tua mãe não fazer mais isso contigo, você precisa fazer isso. Então você vai obedecer o IA, mas não vai se acatar e ouvir os seus pais. Então o líder, sabendo disso, ele tem influência sim nessa conduta com o jovem, com o adolescente. Ele pode melhorar muito. Ele pode ser esse porta-voz, profético de Deus, que está auxiliando. E a igreja, ela pode, sem perceber, estar excluindo o jovem, porque ele sabe disso tudo e não fala nada. E a palavra de Deus vai dizer em Tiago: se eu sei fazer uma coisa boa e eu faço, eu estou pecando. Que é omissão. Eu sei ajudar alguém, não estou ajudando, estou pecando. É omissão. Se eu posso ajudar alguém e não estou fazendo, é omissão. Estou pecando. Como identificar quando a fé está sendo usada como escudo emocional? Quando a minha prática muda. O que é prática? Eu conheço a Luísa. A Luísa, ela é uma pessoa muito instruída, dedicada, obedece o pai e a mãe, vai na igreja, tem amigos cristãos, tem amigo não cristão, estuda, tem momento dela de estudar, tem momento dela lá de mídia, de louvor da igreja, ela tem seus compromissos. Então tá tudo lá regradinho, bonitinho, anotado. Só que vai chegar uma coisa nova, uma coisa diferente, uma nova amizade, um novo convite. Essa nova amizade, esse novo convite, se mudar o comportamento da Luísa, se ela começou a chegar atrasada, ou deixar fogo em escala, em remédio de uma coisa nova que aconteceu, isso não é bom. Então a gente vai ver isso numa mudança no seu dia a dia. Se mudou, você está pior, não está legal. Se mudou, você está melhor, show de bola. Igual uma esposa que vai para a igreja, chega na igreja, ela participa da oração, participa do congresso das mulheres, mas chega em casa, ela deixa o almoço sem fazer, deixa os filhos sem almoço, deixa o esposo sem janta, vai para a igreja, faz tudo. O esposo fica desanimado, os filhos ficam desanimados. Mas quando ela faz o inverso, deixa tudo prontinho, tudo arrumado, tudo perfumado, chega da igreja, ao invés de estar chegando reclamando, mas contando das coisas maravilhosas que aconteceu, ela vai mudar o ambiente. Em 2 Coríntios capítulo 2, 14, vai dizer que eu preciso exalar o bom perfume de Cristo. Esse bom perfume, ele muda o ambiente. O bom perfume não é bom? Uma essência boa, não é bacana? Nossa, que cheiro bacana, o cheiro de Cristo. Então ele me vai ir para a igreja, ouvir uma palavra e não mudar a minha postura, não mudar as minhas práticas. Eu preciso mudar.
Ah, então todo mundo está na igreja, pastor, é santinho? Não. Está na escola de santificação. Ah, então todo mundo que participa de algum projeto na igreja é melhor do que os outros? Não, pelo contrário. Ele está se aperfeiçoando. Porque a minha prática, a minha prova, o meu exercício é dentro da minha casa. A minha prova de fogo é dentro da minha casa. É dentro da minha casa que eu preciso mostrar que eu sou de verdade. Se eu mudei ou não. Se a palavra, se as orações, se os estudos, se as reuniões fizerem efeito na minha vida ou não. Então, quando eu preciso identificar a minha fé, é o seguinte sentido: eu estou melhor ou estou pior? Eu estou no ano saindo, eu estou melhor ou estou pior? Em 2025 era de um jeito, 2026 está começando agora. Eu quero estar melhor, eu quero estar pior do que o ano que tem melhor. O que eu estou fazendo para isso? Ah, meu pai não está na igreja, minha mãe não está na igreja. O que eu estou fazendo para isso? Estou criticando eles? Ah, não pode beber! Não vai ajudar em nada. Eu já falei isso em 2025 e não surtiu efeito nenhum. O que eu tenho que fazer? Eu tinha um avô. Eu gosto de sempre contar uma história para facilitar o nosso entendimento. Eu tinha um avô e era muito próximo a mim. Então, ele muito novo perdi meu pai. Então, meu avô, ele sucumbiu a essa carência, essa nuance de paternidade. Então, meu avô, ele me ensinava a jogar bola, contava piada, fazia um montão de gracinha para mim, me protegia. E por ser militar, meu avô tinha outros 4 filhos e nenhum deles foi militar, foram para o exército. Só que eu, por ser o neto mais velho, eu fui para o exército e fui militar. Então, para ele, era a cereja do bolo. Meu neto é do exército. Meu neto ficou no exército. Poxa, que bacana. Então ele falava para todo mundo. Então meu avô me defendia. Eu estando errado, eu estando certo, ele me defendia. Então eu vi que o meu avô fazia as coisas para me defender. Só que ele não era cristão. Só que ele tinha o hábito de tomar uma bebida alcoólica. Ele falava assim: Fabiano, você pode comprar para mim bebida alcoólica? Eu posso, não. Eu ia lá na venda, comprava bebida alcoólica para ele e trazia para casa. Ele bebia, ficava muito contente, ficava alegre e dormia. Tem dia que ele bebia, ficava alegre e apagava as luzes. Por quê? Para ele poder dormir e para todo mundo dormir também, porque se tivesse algum barulho, podia acordar ele e ele estava cansado, dor de cabeça, queria dormir. Então o que ele fazia? Bebia, apagava todas as luzes de casa para que todo mundo pudesse dormir e ele também. Isso que ele fazia. A casa era dele. Não era com ele. Então a gente respeitava. Bebia, apagava as luzes e ia dormir. Respeitava isso. Até no ponto que eu falo assim: poxa, não é certo beber. Mas ele aprendeu a beber. Ele aprendeu a fumar. Ele aprendeu essas outras coisas todas. Ele poderia me inspirar, né? Beber, fumar. Mas ele não me ensinou nada disso. Em nenhum momento ele falou para mim assim: Fabiano, beber é muito bom, bebe um pouquinho. Não. Fabiano, fumar é muito bom, fuma um pouquinho. Não. Eu vi isso tudo ele fazendo, mas em nenhum momento ele me ofereceu nem a bebida e nem o cigarro. Isso é cuidado. Isso é cuidado. É todo lado. Então as coisas boas acontecem dentro do lar. As coisas ruins, desafiadoras, acontecem dentro do lar. Dentro do lar. É lá onde a gente tem a maior teste, né, de fé. Sim, é porque eles vão conhecer o teu melhor e o teu pior. Os adolescentes é dentro de casa e na escola. São os maiores testes. Sim, dentro de casa. Dentro de casa a gente vai conhecer o que é bom, o que é ruim, o que pode, o que não pode, o que eu quero, o que eu não quero, o que eu gosto, o que eu não gosto. Dentro de casa. Dentro de casa. E nos ambientes escolares é para testar se realmente você está sabendo o que é certo, o que é errado, o que tem que fugir. Sim. Aí você vê no colégio um adolescente que não respeita o professor, é porque em casa ele também não respeita os pais. Não respeita. Aí você vê no colégio um adolescente ou um jovem que não consegue projetar a mesma honra na vida dos professores e diretores, porque em casa ele também não projeta a mesma honra na vida dos pais. Porque dentro de casa que eu aprendo. Eu só vou produzir na rua aquilo que eu aprendi dentro de casa. Eu não vou fazer aquilo na rua que eu aprendi fora de casa. Eu aprendi em casa. Se dentro da minha casa não é um lar saudável, eu vou reproduzir uma coisa que também não é saudável do lado de fora.
É possível desenvolver trauma religioso dentro da própria casa? Acho que você já até comentou. Sim, quando a gente fala mal de um líder dentro de casa. É possível sim. Então eu não quero mais para a igreja. Ou então tá na igreja, meus pais glorificando na igreja, chega em casa, vejo uma boca que glorificou lá e que tá xingando na casa. Sim, não tem o que eu. Isso é ruim. Isso não é bom, traz traumas, eu não quero ir. Eu quero ter esse ambiente tóxico, né? Porque essa minha mãe não voltou melhor, meu pai voltou melhor. Não vale a pena. Quando um jovem, ele está defendendo Deus, ele está defendendo a Deus ou o próprio ego? Eu respondi também, né? Se eu estou defendendo a Deus, eu estou deixando de exercer a minha adoração. Deus não quer um advogado. Deus é juiz. Adorador. Como saber se a espiritualidade está fortalecendo ou isolando o adolescente? Toda árvore. Conheço o fruto pela árvore. Aí eu vou conhecer dessa forma a sua vida. Se a árvore é boa, ela vai dar seus bons frutos. Se ela é ruim, como eu vou dizer lá em Mateus 7,19, ela precisa ser cortada e lançada no fogo. Ela não tem meio termo. Se você é ruim, tem que ser cortado. Por que tem que ser cortado? Porque o ambiente, a terra, ela é boa. Então tira aquela árvore ruim e coloca uma boa. Porque a terra é boa. A terra você está falando o quê, pastor? A minha família. A tua família é boa. Você que não está conseguindo extrair o melhor da tua família. Você que não está conseguindo ver quanto a sua família é boa. Não, mas tem briga, pastor. Tem bebedice. Eu não moro aqui não. Eu moro no morro. Eu moro num lugar mais favelado, mais de comunidade. E mesmo assim, a sua família é a melhor família. Eu gosto muito do texto bíblico que fala de Lucas 15, sobre o filho mais novo e o filho mais velho. O filho mais novo, o pródigo, ele sai de casa, pede herança e o pai dá. O filho mais velho fica em casa. Mas o filho mais novo volta. E o pai vai receber de volta. O quarto está arrumado, está perfumado, esperando ele voltar. O que é melhor? Família é a minha. Mesmo que eu saia, mesmo que eu faça um montão de coisa, eu vou aprender que eu não posso ser bem sucedido, ser próspero, feliz, fora da presença do pai, fora da família. As pessoas falam da família, né? A família ela está deteriorada, a família está ultrapassada. Não está não. A família continua valendo e pujante. Sem a família não tem continuidade. Sem a família não tem progressão. Seu deteriorismo, seu fragmento à família e o de fragmento uma nação. Porque tudo começa na família. Valores éticos, valores morais e valores espirituais. Tudo ensinado na família. Dentro da família, o pai vai ensinar para o filho. Filho, você não pode matar, você não pode roubar. Âmbito social. Âmbito espiritual, filho, você não pode matar, roubar, porque isso faz mal e ofende a santidade de Deus. Âmbito espiritual. Âmbito psicológico, filho, você não pode matar nem roubar, porque você vai estar se afetando a sua família e afetando a família de outra pessoa também. Então, dentro da família, a gente vive esses contextos de ensinamento e instrução. Então, pela árvore, você vai conhecer seus frutos. Eu acho que a questão do isolamento de um adolescente por conta da espiritualidade vem muito também da religiosidade. Sim. Porque, por exemplo, uma igreja muito religiosa, uma família muito religiosa, acaba mudando a mentalidade desse adolescente para também ser muito religioso. E o que é uma igreja muito religiosa? Por exemplo, eu vou dar um exemplo, eu não vou citar nomes, né? Mas eu era de uma igreja que não podia usar calça larga para poder cantar no ministério de louvor. Sendo que tinha gente que usava vestido colado. Então, qual a diferença? Para mim isso é ser muito religioso, porque na Bíblia não fala que não pode usar calça nem larga, entende? Então acaba que o adolescente se isola. Sim. Entende? É porque muda muito, né? Assim, o tempo de 10 anos atrás era uma forma de você ver igreja e falar igreja. Por isso é necessário que os líderes religiosos estudem para poder acompanhar as mudanças. Então eu tenho que mudar porque o mundo está mudando? Não. Eu tenho que mudar para ter uma comunicação acessível para todo mundo.
Antigamente, a bateria era tida como algo do demônio, algo escrachado. A bateria, porque ela era tocada em rock and roll, era tocada em festivais, era tocada em underground. Então, se ela toca lá fora, ela não pode entrar para dentro da igreja. Então, antigamente tinha muito disso. Algumas coisas alguns tabus foram quebrando. Roupa, a mesma coisa. O homem não pode usar roupa que não seja a roupa social. O homem pode ir para a igreja só de calça social e terno. Por fora disso, não pode. Já foi se quebrando. A mulher só pode vestido, não pode botar calça. Já foi se quebrando. A mulher não pode botar maquiagem. Isso para mim é doutrinas. Em nenhum momento a Bíblia fala de doutrinas. Falar sobre a gente seguir o coração limpo em Jesus. O coração limpo não quer dizer, eu tenho o cabelo comprido, tenho o cabelo curto, então eu não posso adorar o Senhor. Não, pelo contrário. A Bíblia em si ela vai acompanhar os espaços e estações. O apóstolo Paulo vai dizer, quando pregava o povo que as mulheres eram ganhas quando eram meretrizes, elas se cortavam no cabelo. Quando tinha o cabelo grandão, todo mundo via na rua, para ter o cabelo comprido, opa, é o véu dela, então ela é a moça que estava no bordel. Então ela não pode estar na igreja. Aí essas moças que elas faziam, rapavam o cabelo e colocavam um véu. Para que as pessoas que conheciam ela de cabelo comprido não pudessem chamar a atenção dela ou julgar ela por intermédio do novo papel que ela estava vivendo. Então o véu ficava na cabeça até que o cabelo ia voltar a crescer, voltar a crescer, voltar a crescer. E nesse meio tempo do cabelo crescer, ia sendo moldando o seu caráter, a sua postura, a sua fé, aprendizados, tantas outras coisas ela foi conquistando. Porque a vaidade da mulher é o cabelo. Então ela estava vendo que outras coisas eram mais importantes. Essa pergunta que você me fez, eu vou responder mais à frente com uma outra pergunta que você vai fazer, mas eu quero chegar nesse ponto que eu perguntei a alguns jovens a respeito de o que é mais importante. Prioridades. Para a gente sair um pouquinho dessa dogma da religiosidade. O que é mais importante para você? É teu pai e tua mãe? Balança na cabeça. É o namorado, a namorada? Balança na cabeça. É o best friend, melhor amigo, melhor amigo? Balança na cabeça. Eu fui colocando para eles. É um lanche que você gosta? É um passeio? E foi balançando a cabeça. É Deus? É o pastor? É um influencer de YouTube? Eles foram balançando a cabeça. Qual que é o mais importante? Qual que é o mais importante? Eu publiquei ontem no grupo da juventude uma jovem que confeccionou um bolo muito saboroso. E ela cortou em fatias. E tinha uma pessoa do lado, uma roupinha igual de Jesus, fazendo o papel de Jesus. Ela fez um bolo com as minhas mãos. Olha ali o primeiro pedaço, segura Jesus. Não é possível. O primeiro pedaço é para meu amigo do colégio. É para você, amiga, toma aqui o primeiro pedaço para você. Aí bota outro pedaço, o segundo pedaço, peraí Jesus, eu chego a sua vez. O segundo pedaço é para você, né? Você não pode ficar de fora. E ela foi apontando em todas as situações e foi dando bolo, até que acabou tudo, só sobrou farelo. Ela falou assim, Jesus, acabou o bolo, só tem farelo. Jesus, eu vou te dar farelo, mas no outro dia eu vou confeccionar outro bolo, eu vou te dar uma fatia. Será que ela vai dar mesmo? Porque se o padrão dela foi colocar Jesus para o final, ela poderia fazer 20 bolos, 30 bolos, e Jesus ia continuar sendo colocado no final. São padrões. Se eu não aprendo na juventude, se eu não aprendo agora, eu vou colocando Jesus para trás em tudo na minha vida. Se eu coloco Jesus na frente, Jesus, o meu bolo é teu. Jesus, a minha primeira essência é sua. Jesus, a minha primeira adoração é tua. Jesus, o meu despertar é teu. Eu vou sair do clima religioso e vou entrar no clima de adoração. A religião, se fosse boa, não tinha um monte. A religião tem um monte. Você está falando isso, pastor? Porque a religião tem católico, tem protestante, tem budista, tem islamista, tem
tem budista, tem espírita. Religião tem um monte. Mas se religião fosse boa mesmo, salvar. Quem salva? Jesus. Jesus. Não é religião. Você está dizendo que estou indo para a igreja, mas a igreja é religião. A igreja é um local, um ambiente onde eu preciso ser provado na minha fé. Provado de que forma? Se aquilo que eu estou aprendendo, estou colocando em prática, está valendo ou não está valendo. Mas o que me salva, o que me faz ferir a minha fé, só Jesus. Só Ele. Só Ele que é o autor consumador da minha fé. A religião era só no norte. No norte. Eu gosto de Carmen Semira, na teologia. Ela vai dizer que Carmen Semira, ela vai ver que a religião é o ópio do povo. O que é o ópio? A religião tenta explicar o sentido do caos. Onde está o vazio do teu coração? Você vem encontrar na religião o preenchimento do vazio do teu coração. Mas onde está o sentido da vida? Sou Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade absoluta, Jesus é a vida. Só isso. Por isso que não adianta você ter uma vida com Deus direto somente dentro da igreja. Não. Na intimidade não ter. Porque a igreja é a religião. Sim. A igreja lá vai te ajudar para você se reunir, congregar na questão assim, olha, vai ter Santa Ceia. Eu posso tomar minha Santa Ceia em casa? Pode, se você estiver doente. Porque a Santa Ceia é comunhão dos irmãos. Eu preciso me reunir no ambiente e partilhar da ceia. São duas coisas que Jesus deixou de sacramentos. É o batismo e a Santa Ceia. A Santa Ceia é onde os irmãos vão se reunir para poder trazer à memória o Espírito de Jesus. Então, para-se tudo, para tudo, para tudo. Vamos trazer à memória o Espírito de Jesus. O que ele fez por nós? Morreu na cruz do Calvário, ressuscitou o terceiro dia e hoje vive. Se isso não é refletido na Santa Ceia, a pessoa vai levando a vida no esquecimento. Porque isso é passado de geração em geração, de pai para pai, de filho para filho. Então a Santa Ceia é para a gente parar, refletir, trazer a memória. A Santa Ceia é memorial. Trazer a memória é aquilo que Jesus fez. Não é lá em cruz, na igreja. Não fora dela. Vamos lá? Quais são os sinais de sobrecarga emocional em um jovem cristão? É a falta de compromisso. De descarga emocional, né? Esse sinal de sobrecarga é a falta de compromisso. O que é a falta de compromisso? O pedir para não entrar mais na escala. Ó, não coloca mais na escala, não. Ó, esse mês eu não estou afim. Sobrecarga. Se o jovem faz tudo na igreja, vai faltar um tempo de ficar sentadinho para poder se alimentar da palavra. Eu sempre falo, se você faz muita coisa na igreja, toma cuidado. Vai chegar um tempo, vai ficar de sobrecarga, que você já não tem mais o coração e o ouvido para poder ouvir. Isso aí já me aconteceu já. Antes de eu sair da igreja, eu voltei agora de novo, né? Mas antes de eu sair, eu era da mídia, do Ministério de Louvor da Consagração, da salinha e da dança. Então, todo culto eu tava fazendo Estava trabalhando, mas não estava ouvindo a palavra. ou eu tava fazendo ou uma ou duas coisas, entendeu? E tipo assim, sempre tava nessa responsabilidade, teve uma hora que eu cansei, não quis fazer mais nada, aí fiquei só na mídia. Mas realmente dá uma sobrecarga bem grande. Então, eu preciso então abrir mão, né, do que está no meu currículo com outras pessoas. Aí eu abro mão, sobrecarga e falo, olha, eu estou na escala dia tal, você pode trocar comigo? Porque você colocou uma outra pessoa no seu ciclo de convívio para estar preenchendo uma coisa. Então a gente vê muito isso. Eu, por ser pastor de igreja, eu vejo jovens com muita facilidade de se esquivar. Por que está se esquivando? Está muito na escala, está com sobrecarga. Então eu chamo para conversar para saber o que está acontecendo. Então a gente olha, observa, e também já fomos jovens. Quando eu era jovem, eu participava do Ministério de Louvor. Então eu cantava na igreja, eu tocava na igreja. Então antes de ser pastor eu era ovelha. Então eu fazia tudo que os jovens fazem hoje. Então eu não vejo dificuldade nenhuma de responder aquilo que eles me passaram. Dificuldade também hoje.
Essa aqui eu achei bem interessante, essa pergunta aqui, ó. Como diferenciar perseguição espiritual do conflito natural da adolescência? Ou seja, como diferenciar guerra espiritual de emoções normais da adolescência? Então, o comportamento do adolescente e as fases da vida estão sempre registradas em livros. Porém, os pais conhecem seus filhos e tudo que foge do que foi ensinado, os pais são os primeiros a notar. A faculdade, o ensino do saber, que causa tantos transtornos e estragos. Então, tem coisas que é espiritual, tem coisas que são sociais, nem fisiológicas. Tem coisas que é do adolescente. Então, no livro você vai ver qual é o comportamento do adolescente, essa faixa etária, quando está no convívio com outras crianças e ambientes externos. Então vai ter livros que vai te explicar sobre isso. Mas como é espiritual, pastor? O espiritual ele vai surgir quando o adolescente ele faz coisas que não é propriamente de adolescente, é de uma vida de adulto. O comportamento, a fala, os desejos, não é de adolescente, não é de adulto. Você consegue ver um adolescente com comportamento de adulto. Resposta de adulto. Estou para fora. Não é espiritual. Como é que eu faço? A gente senta, conversa, para que a pessoa possa enxergar e ver. E se ele não enxergar e ver, não vai adiantar nada. Nada. Ele está falando de uma coisa aqui, as situações no colégio que é muito liberal, né? Falar assim, olha, o colégio agora eu vou fazer 3 banheiros. Um do menino, da menina, e aquele que não se julga menino nem menina. 3 banheiros. Por quê? Por quê? Eu mexi na cabeça dos nossos adolescentes tão cedo. Eles tomaram uma decisão tão séria na vida, tão cedo. Eu tirar a habilitação com 18. Mas para se posicionar sobre a minha sexualidade, 2 anos, 13. Está errado. Alguma coisa está difusa. Então são essas coisas que a gente fica prestando atenção, que é espiritual. Eu tento colocar para o adolescente que ele pode escolher sim essa idade. Pode dirigir um carro rodovia, com 18. Então a gente coloca o que quer, mas aquilo que é importante a gente não coloca. Eu sempre assim, a questão de batismo, né? Os pais sempre dosam, a criança, você não pode se batizar agora não, porque ela não tem entendimento, ela vai pecar ainda, ela vai fazer coisa que não deve, e se batizar muito cedo não é bom. Então fica segurando o adolescente toda a vida, falando no comportamento que o pai e a mãe tiveram quando era adolescente. Eu fui adolescente, não segurei a onda, e quando fui jovem fiz um monte de coisa doida. Então para fazer isso, então não se batiza agora não, segura a onda. Eu falei, mas espera lá. Quando você vai pegar a criança e colocar na creche, e pegar a criança e colocar ela no colégio, você não espera lá fazer 12 anos, para ela começar a ler e escrever. Ninguém faz isso. E o pai faz isso. Agora, para dosar a fé, para caminhar na fé, eu tenho que colocar uma humanidade, eu tenho que balizar a humanidade. Eu não acho barato. Eu mesmo fui batizada com 9 anos. Sim. A minha filha foi batizada com 1 ano. Caramba. Porque tem a ver com o pensamento dos pais. Eu estou na igreja, meu esposo está na igreja. A gente passa essa fé em Jesus. Por que tardar aquilo que a gente já crê e acredita? Já consegue criança desde pequena nesse contexto. Então ela já foi batizada desde pequenininha. E ela fala assim, papai, eu não lembro, tinha 1 ano, eu não lembro. Como é que eu faço? O dia que você quiser. Isso aí eu quero reafirmar o batismo do meu pai e da minha mãe lá na minha infância. A gente vai novamente e você tem esse ato. Porque é nobre. O que não pode ter é o pai botar desculpa. A responsabilidade que é dele. Destruir a criança. Destruir o filho. O adolescente. E apresentar uma coisa ruim no mundo e falar assim, isso aqui é ruim, não pode, é pecado. Tá, é pecado, gente. Pecado por quê? O que é pecado? Eu vou explicar o que é pecado. Ela fala assim, disso. Dá trabalho? Mas dá resultado. Então, a questão do espiritual tem muito a ver com o posicionamento dos pais.
Vai dizer na Bíblia que o profeta Eli viu os filhos jovens fazendo coisa errada e não corrigiu. O filho e filha, fazendo muita coisa errada. Continua dentro da igreja. É como se nos tempos de hoje, né? Eu estou na igreja, eu toco no louvor, mas no sábado à noite eu estou nas baladas. Eu estou na igreja no domingo, mas no sábado à noite eu estou nas raves. Eu estou na igreja, mas durante a semana eu estou fazendo outras coisas que não condiz com aquele que é cristão. Ele não corrigiu o filho. Ele não corrigiu os filhos. E teve uma punição para servir de exemplo para nós. Que a responsabilidade dos filhos morando na casa dos pais é dos pais. É dos pais. Outra pergunta muito profunda que eu achei, e que eu acho que vai ser bem interessante, é qual o risco de um jovem assumir o papel de salvador espiritual da família? Então, essa situação eu passei muito. Por falta de conversar pouco com o meu pastor na época. Eu era um jovem de 18 anos e eu não sabia muita coisa. Eu sabia as coisas pertinentes social. Eu não sabia das coisas espirituais, da igreja. Então, durante muito tempo, eu tratei mal a minha mãe e os meus irmãos. Por achar que eles eram maus para mim. Então, para conhecer alguém melhor, eu tinha que ser alguém santo, separado. Para eles verem em Cristo, ao ponto de eles falarem assim, olha, eu quero ser igual a ele, porque ele é igual a Cristo. Tá, beleza. Vai ser igual a eles longe, sem ter influência de inspiração, não é bacana. Eu deixei de estar em aniversário do meu irmão, eu sabia que meu irmão ia estar levando bebidas ou garotas. Então eu vou. Deixei de estar no aniversário da minha irmã, por intermédio de ela estar muito distante daquilo que ela estava em Deus. Então, para ser salvador, eu me isolava, eu me distanciava, e no outro dia eu ia perguntar, como é que foi ontem? Como vocês estão? Ao invés de, no dia, eu me fazer presente. Aí eu fui lecionar na África a respeito desse posicionamento. Eles falaram assim, pastor Fabiano, mas eu estou na igreja hoje, eu sou líder espiritual, mas o meu pai e minha mãe são gurus. Eles são pai de santo e irmão de santo. E eles fazem aniversário. E eu sei que vai acontecer lá o tambor, o atabaque. Não vou. Eu não quero me compactuar com isso. Aí eu falei assim, mas o tambor, o atabaque, ele vai acontecer às 7 horas da manhã, do aniversário da sua mãe e do seu pai. O tambor, o atabaque, ele vai acontecer 8 horas da manhã, no horário que abre a padaria, que você pode ir lá comprar um pão, comprar um bolo, levar para ele, levar para ela, e cantar um parabéns e dar um abraço. Não. Por que você vai nesse horário? Por que tu vai nesse horário? Mas tu fala do jeito que parece tão simples, como é que a gente não enxergou isso? Religião. Então o problema não é não estar presente no momento da festa. Sim, mas não estar presente no dia, Não, está presente no dia, mas não no momento da festa, porque está antes. Sim. Né? Assim, eu estou deixando de estar junto com pessoas que eu amo, porque eu botei na minha cabeça e no meu coração que vai ter isso, aquilo, parará, pacará, e então eu quero estar nisso. Não, vou antes. A pessoa faz aniversário 24 horas, o dia inteiro. O dia inteiro. Vai antes. Participa antes, se envolva antes, abraça antes, beija antes, dá um presente antes, faça antes, pensa primeiro. Né? Quem pensa primeiro governa. Quem se adianta governa. Vai na frente. Então eu ensinei isso lá na África. E eles ficaram maravilhados com essa instrução. A gente não tentar ser salvador de ninguém. Salvador é Jesus. Eu preciso ser discípulo. Discípulo. Não salvador. Quando que o senhor acha que começa a ser necessário o acompanhamento psicológico? Então, quando isso já não é mais saudável, quando isso esbarra na minha esfera social, quando o meu comportamento social já muito aquém de ser ofensivo para o próximo, para os outros. Quando eu não consigo segurar os meus impulsos sozinhos. Então eu procuro um profissional. Se existe profissional, também é cura e cuidado de Deus. Se há um profissional da psicologia, da psiquiatria, é o cuidado de Deus. Né? Então a gente não pode fechar os olhos e falar assim, olha, eu vou não que não é de Deus, você não tem fé. Pelo contrário, você tem fé sim. Eu vou orar,
né, abençoando a tua vida, para você ter paciência, calma, tirar o tampão dos ouvidos, as escamas dos olhos, para que você, quando chegar no profissional na frente dele, você não vê repulso. Tem profissionais cristãos, tem profissionais tementes a Deus, tem profissionais de diversas áreas. Você também pode procurar. Tem profissionais da psicologia que vai te induzir para uma outra área, daquilo que ele acredita. Tem. Você vai procurar, e eu vou recomendar que você procure alguém que tenha a ver com aquilo que você acredita. Procura um profissional na fé que você acredita. Tem, que existe. O senhor já até respondeu a pergunta, buscar terapia pode ser visto como falta de fé? Não, pelo contrário. Pelo contrário, de cuidado. Qual conselho o senhor daria aos pais que não compartilham da fé do filho? Honra teu pai. Ame teu pai. Né? Valorize teu pai. Né? Eu ministrava uma palavra essa semana e eu falava a respeito de um moço que não tinha pai. A Bíblia vai falar sobre Bartimeu, Evangelho de Marcos, capítulo 10, 46. Bartimeu, ele não tinha nome, porque Bar significa filho, Timeu é o pai dele, filho do Timeu. E ele, quando se depara com Jesus, eles vão olhar para ele e falar assim para ele assim: o que queres que eu te faça? Bartimeu, o que você quer que eu te faça? Bartimeu vai responder uma palavra que é simples para mim e simples para você, porque a gente já leu na Bíblia. Eu quero voltar a enxergar, eu quero voltar a ver. Mas em detrimento àquilo que a gente já passou na vida, ou de afronta, ou de chute, de madrugada, ou de decepções, ou de traições, a gente pode entrar no clima de pedir coisas secundárias. Eu quero justiça. Eu quero que aquele que me feriu, ele seja ferido. Eu quero que aquele que me sacaneou, ele seja sacaneado também. Eu quero que aquele que colocou a perna para me tropeçar, ele tropece também. Eu quero que aquele que colocou a armadilha para mim, isso eu coloque a armadilha para ele também. E Bartimeu, não quero nada disso. Eu só quero voltar a ver. Eu só quero voltar a enxergar. Jesus vai dizer que ele volta a enxergar na mesma hora. E o que ele faz? Ele começa a ser o símbolo de Jesus. Começa a seguir Jesus para fora. Virando o lado da moeda. Sim. Os pais que realmente não aceitam, qual conselho o senhor daria para esses pais? Então, os pais que não aceitam não é brigar. Nada na briga é bom. Nada imposto é bom. Tudo que você impõe requer força, requer briga, discussão. Então você não tem que impor nada. Tudo é uma conquista. Conquista, passo a passo. Passo de cada vez. A própria Bíblia me ensina muita coisa, ensinamentos. Né? Que a palavra branda é diferente do outro. O que a palavra branda? Meu pai não quer, a minha mãe não quer. Eu vou brigar com eles e vou deixar de ser meus pais? Não, eles continuarão sendo meus pais. Mas eu preciso colocar eles em pontapé, em patamar de honra, de prestígio. Porque se eu não valorizo os meus pais, eu vou ter dificuldade de fazer boas escolhas no meu relacionamento conjugal. Se eu desonro meu pai, a moça, ela vai ter dificuldade de arrumar um moço para casar. Se eu desonro a minha mãe, o moço vai ter dificuldade de arrumar uma moça para casar. Preciso orar. Muito. Mesmo que ela tenha uma fé diferente da minha. Mesmo que ela não entenda de grato o que é ser de Jesus. O que é pertencer a Jesus. Porque se você perguntar a alguém que fala que não vai na igreja, fala assim: você acredita em Deus? Vai falar que acredita em Deus. Você crê em Deus? Crê em Deus. Por que você não vai na igreja? Aí, irmão, é outra coisa. Uma coisa é crer, outra coisa é confiar, outra coisa é você se relacionar. Conhecer, crer, todos conhecem crendo. Se relacionar, nem todos. Eu falo assim para jovens, no jogo de futebol, lá no estádio, lá no Maracanã. Não tem o estádio do Maracanã? Lá tem a torcida, não tem? Sim. Torcendo pro seu time. Só que tem pessoas lá que nunca se viram na torcida. Do teu lado, tem pessoas que você não sabe onde mora, não sabe onde vive, não sabe o que faz, não sabe o que ele acredita, mas está lá torcendo pro time que é o mesmo que o seu. O seu time faz um gol, sabe o que você vai fazer com uma pessoa que está do outro lado? Você vai abraçar, você vai pular com ele de montada, vai gritar gol. Sabe o que vai acontecer?
você vai tirar dos teus olhos todo o clima religioso. Mas acabou o jogo. Aquela mesma pessoa que você abraçou lá, pulou, gritou gol, do lado de fora ele vai estar, ele fala contigo assim, olha, eu sou budista. Mas a gente se abraçou ele. Sou católico. Mas a gente se abraçou ele. Eu sou xiita. Mas a gente se abraçou ele. Mas a minha religião não me faz abraçar ele do lado de fora do estádio. Lá no estádio todo mundo é igual. Lá de fora, todo mundo é concorrente, todo mundo é inimigo. É errado. O cristianismo vem daí. Eu abraçar a todos. Eu conviver com todos. Aonde eu aprendo isso? Dentro de casa. No lar, em família. Vou frisar dizendo, a melhor família é a minha. Luísa, a melhor família? A sua. Ah, mas o meu pai é a sua família melhor. Ah, mas a minha mãe é a sua família que é melhor. Nunca que vai ser a grama do vizinho mais verde que a minha. A sua família é melhor. A minha família é melhor. Quando eu entendo isso, não fala mal do meu filho, não. Eu sei que ele fez isso, aquilo. Não, eu que tenho que falar dele. Você não. Pode deixar que eu corrijo, pode deixar que eu trato. É comigo. É comigo. Em público, eu defendo. No privado, eu corrijo. Eu não chamo atenção no público. Eu chamo atenção no secreto, no privado. Eu elogio no público. Eu chamo atenção no privado. Eu engrandeço no público. A atenção ou correção, privado. Privado. Então é isso que está distorcendo muita coisa. O pai que chama a atenção dos filhos, aí a vai dizer, pais, não suscitem a ira dos vossos filhos. Sabe o que está dizendo? Está dizendo que os pais também pirraçam os filhos. Realmente. Né, mãe? Minha mãe tem os bastidores. Como evitar que os conflitos espirituais se transformem em feridas permanentes? Diálogo, oração constante, fechar a brecha e respeitar o momento do outro. Eu acho que é aquilo que você falou, né? Que a palavra branda calma. Sim. A palavra, se ela reacende a irritação. Eu acho que é isso, porque quando você começa um conflito com briga, esse conflito vai permanecer. Sim, alguém tem que ceder. Alguém tem que ceder. E eu preciso entender papéis. Qual que é o papel do pai? Qual que é o papel da mãe? Qual que é o papel do filho? E Efésios capítulo 5 fala sobre isso. Qual que é o papel do pai? O pai, o marido, o pai, né? O homem esposo, o homem pai. Qual que é o papel? Efésios 5 vai dizer. Qual que é o papel do filho? Efésios 5 vai dizer também. O papel do filho é honrar o pai. O papel do filho é respeitar. O papel do pai com o filho é não aborrecer ele. Lá em Efésios, tanta coisa boa, maravilhosa. Eu só vou aprendendo e colhendo e colocando para fora. Então, se eu deixar de ler a palavra, eu vou fazer as coisas da minha cabeça. Se eu fazer as coisas da minha cabeça, eu vou errar. Eu tenho que ter um norte, eu tenho que ter uma direção. Eu preciso ser influência na vida de alguém. Hoje em dia, se você perguntar para um jovem assim, quem é sua referência? É difícil falar assim, é o pastor Fabiano. Por quê? O que ele mais consome são as redes sociais. Então, as redes sociais estão trazendo ele, que ele mais ouve, que ele mais consome, que vai ser referência para ele. Vai fazer ele parar e ouvir 2 horas, 3 horas, sem se cansar. E eu preciso projetar isso na vida dos pais e também do líder religioso. Como é que eu faço isso? Vou botar para o adolescente que eu jogo. Porque hoje é o pastor, hoje é o pai e a mãe vai ser você. Como pai, como mãe, como líder, você vai ser referência à sua vida. Tem que tomar cuidado hoje. O cara está lá, entendeu? Eu estava na igreja ministrando alguns dias atrás, a juventude de uma conferência que a gente fez, era no período de carnaval. E eu falava assim, olha, nós precisamos chamar a responsabilidade para nós. Porque se quando o Neymar for referência para os nossos adolescentes, a gente vai perder. Quanto que a Anitta, né, com a namorada lá do Vinícius Júnior, for referência para as nossas meninas, a gente vai estar perdendo muito, bastante.
Precisa ser pessoas do dia a dia. Agora assim, qual é o pastor que chama a tua atenção? Aí as pessoas vão falar, não, então vocês querem falar, não, eu vou falar assim, eu gosto do pastor que tem um chapéu grande na cabeça, pastor Valdomiro Santiago, eu gosto do Edir Macedo do Universal, eu gosto do pastor Silas Malafaia. Beleza, mas o teu pastor que você vê todo dia, porque se você estiver doente de hoje para amanhã, quem vai fazer visita para você não vai ser o pastor da TV nem do YouTube, vai ser quem tu vai perto da sua casa. Então eu preciso devolver para ele a honra devida. Então os nossos pais precisam devolver para eles as honras devidas também. Se você estiver doente de hoje para amanhã, quem vai te visitar não vai ser o teu influência do YouTube, vai ser o teu pai que vai levar lá um Doril, que vai orar por você, que vai te levar no médico, que vai te acolher. Não teus pais. Isso as pessoas esquecem. Essa pergunta o senhor já chegou a responder, mas se quiser dar mais uma aprofundada, é possível manter firmeza espiritual sem romper vínculos familiares? Sim, claro que sim. Porque meu pai, minha mãe, algum familiar, mesmo não sendo cristão, né, como eu procedo? Eu falei lá na frente que mesmo que alguém da minha família não seja cristã, eu preciso ter um vínculo bem restaurado. Não romper o vínculo espiritual. A minha família vai ser alguém que eu vou ficar mais perto de Jesus. O próprio Jesus, né? Os seus irmãos não aceitaram de pronto, tiveram dificuldade com ele no seu ministério, ao ponto de rejeitarem, e só depois que eles acolheram, demorou. A gente vai ser a mesma coisa. A gente quer facilidades sem ter que fazer esforço nenhum. Eu quero que tudo dê bom sem ter que mover palha alguma. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso de mover alguma coisa. O meu pai, a minha mãe, meus avós, né? Quantos avós tomam conta de filhos enquanto os pais trabalham? Né? Então os avós têm muita influência na vida dos netos que vão crescer. Eu falo isso porque quantos domésticos, pessoas que eram babás de ricos, enquanto que os empregadores trabalhavam, contratavam babás para tomar conta das crianças, essas crianças outras iam crescer, mas a influência que elas levavam era a influência naquilo que a babá colocava a eles. E eu falava assim, olha, você trabalha em casa de família, tomar conta de criança, de adolescente? Eu tomo. O que você tem ensinado? O que você tem mostrado para eles? Não, eu só faço aquilo que os patrões me mandam. Tá, mas mesmo que os patrões te mandam fazer alguma coisa, se você faz balizado na palavra de Deus, essas crianças vão mudar o comportamento. O trato de respeitar o pai e mãe, o trato de respeitar até quem está subordinado a eles. É com vocês. Deus colocou vocês numa situação que vai ser melhoria. Ele vai crescer amanhã, vai ser rude, vai ser soberbo, mas ele teve um momento contigo na tua mão e você não fez nada. O que você não fez? Então joga para a igreja. Porque na igreja tem pessoas dessas classes também. Então, é possível manter minha fé espiritual sem romper vínculo familiar? Claro que é. Quando eu exerço na íntegra a palavra de Deus. Sem posição. Ser discípulo de Jesus é tomar minha cruz e seguir. Tomar minha cruz é falar, Jesus, eu vou cortar ela de beiradinha porque está pesado. Não, eu vou tomar ela da proporção que é para mim. A minha cruz, meu tamanho, as minhas medidas. Até porque se o evangelho está te separando da sua família, tem alguma coisa de errado, né? Porque Jesus ama as famílias. Sim, é a tônica. É a tônica do cristianismo, família. Não tem outro vínculo, não tem outra forma de ser cristão longe de família. Toda a Bíblia ela tramita sobre família. Famílias que deram certo, famílias que tiveram desafios, e vai falar sobre família. E exemplos de pessoas que foram bem-sucedidas, pessoas que não foram bem-sucedidas dentro da família. Então, tudo é na família. Não, mas não deu certo, tem mais coisa ruim que boa, mas é na família que conserta, não é fora da família. Não é fora, é dentro da família. É dentro de casa que se resolve. É no grupo familiar que se resolve. Adolescente, jovem, é dentro de casa.
Hoje você é adolescente, amanhã você vai ser adulto. Então, se eu não ser um adolescente hoje saudável e corrigir os meus erros, eu vou ter dificuldade na minha vida de adulto. Se eu me isolar agora, eu vou me isolar na vida de adulto. Se eu não ter uma facilidade para trabalhar em equipe agora, eu vou ter dificuldade quando crescer, porque você subgrade de alguém, eu trabalhei em equipe com alguém. Então, tudo é agora. O momento é agora de rever os conceitos e de aferir medidas. Então, quando eu me atento para isso, eu vou melhorando como homem e como mulher. Estou melhorando muito. Pastor, como é que eu faço para me ser mais fervoroso ao ponto de os problemas não me pararem na minha fé? Buscar mais intimidade com Deus. É só na igreja? Não, não é só na igreja. A igreja ajuda, mas eu preciso ir em casa fazer as minhas devocionais. Eu só leio quando eu estou na igreja. Pego a minha Bíblia, eu abro quando eu estou na igreja. Está errado. Eu tenho que me ater no meu dia a dia. Você não mora na igreja? Eu moro na minha casa, com a minha família. A minha mãe tem que me pegar lendo a Bíblia. O meu pai tem que me pegar lendo a Bíblia. Me vê no telefone celular. Eu tenho certeza que se você tiver o telefone celular na mão, nunca vai passar na cabeça dele que você está lendo a Bíblia. Está vendo outra coisa, menos a Bíblia. Então como é que eu faço para trocar isso da mente deles? Vou pegar a Bíblia de papel e na mão. Mas eu tenho dificuldade de ler a Bíblia. Lê um versículo. Não precisa ler tudo, lê um versículo. De 1 em 1, você vai ler 2, vai ler 3, vai ler 4, vai ler um capítulo. Mas no mínimo você não fazer nada. Faz mudança junto aí. Então, o primeiro passo. Se eu pegar meu telefone e ele não entender que eu estou lendo a Bíblia, eu vou ler de papel. Meu comportamento dentro de casa não mudar, tem que melhorar. Meu pai tem que falar 5 vezes comigo para poder lavar a louça, lavar o meu copo, lavar meu prato. Está errado. Tem que falar 5, tem que saber o que tem que fazer. Botar limpo, lavar. Se eu vi a pia cheia de copo, cheia de prato, se eu estou vendo, é para mim fazer. Se eu estou vendo, é para mim. Não é para outra, é para mim, eu estou vendo. Puxa, e a pia está cheia. Vou fazer. Eu tenho uma menina em casa com 16 anos. Mas ela cozinha muito bem. Ela não gosta de lavar a louça. Ela gosta. Ela não entendeu? Vou botar ela para cozinhar. Eu lavo. Eu lavo a roupa. Eu lavo a louça. Mas se ela gosta de cozinhar, chuta lá, lava a cozinha. Porque ela gosta de fazer. Ela é apaixonada em fazer almoço. Ela gosta de fazer um doce. Ela gosta de fazer um prato diferente. Ela faz um caldo de milho que é uma maravilha. Com 16 anos. Ela falei com a minha esposa: por que você não fazia? A minha mãe não me deixava ficar perto do fogão para não queimar minha mão. Não queimar a água em torno em cima de mim. Então a minha mãe não deixava eu cozinhar. Então eu não aprendi a cozinhar com essa idade. Aprendi mais tarde. A minha filha com 16, ela faz tudo para ela que você quiser. Por quê? Houve incentivo. Não da mãe, que não foi incentivada quando eu tinha essa idade. Mas do pai. Deixa eu fazer aquilo que ela gosta. Mas eu ficar brigando com ela para lavar a louça. Ela não gosta. Ela tem familiaridade. Você gosta? Deixa ela cozinhar. A outra tem 11. O que ela gosta de fazer? Ela gosta de arrumar a cama. Deixa ela arrumar a cama. Mas tarefa é necessário que dê. Porque se não der tarefa nessa idade, vai crescer sem tarefa, sem compromissos. Então, tarefas dentro de casa. Né? A sociedade é mudada dentro de casa. Não é o governo, não é o político, não vai mudar nada. É dentro de casa. É dentro de casa que eu mexo com valores éticos, morais e espirituais. Dentro de casa, que eu vou dosar na vida de cada um o que eu posso dar de melhor. O que eu posso entregar de melhor. Dentro de casa, eu vou ser o melhor homem e mulher. Dentro de casa, eu vou colocar para fora aquilo que já está dentro do meu coração, que é dom. Deus já me viu fazer. Eu vou fazer. E quando eu era jovem, adolescente, sem meu pai, morando com a minha mãe e com meus avós, eu levava meu irmão ao colégio. Então, em compromisso, eu tomava conta do meu irmão. Minha mãe para o colégio e filho no colégio. Então, a gente estava no mesmo colégio, íamos juntos. Levava minha mochila e a lavadeira para não ficar pesado. A gente ia para o colégio. Voltava junto. Era o meu papel. Fabiano, você pode ir para o banheiro? Posso. Você gostava de ir para o banheiro? Não, não gostava. O que eu fiz? Ensinei meu irmão a ir para o banheiro. Eu não gosto. Mas eu ensinei meu irmão. Então, meu irmão, apaixonado em ir para o banheiro. Eu ensinei ele para o banheiro. Eu não gostava. Também eu falei, Fabiano, eu vou para o banheiro. Não, mas o meu irmão gosta. Então tá bom.
vai limpar o banheiro. E limpava cantando. Fazia, tomava conta dele, ficava o lixo fora. Então tem que ficar dentro da casa, pode fazer. Para mim não fazer com peso, mas fazer com alegria. Minha família, a melhor família é minha. Então eu vou fazer com alegria. A minha irmã limpava o banheiro, eu jogava o lixo fora, eu tomava conta dele. Ensinava exercício no colégio, dava aula de reforço para ele. Então para mim, coisa que eu gostava. Então dentro de casa, eu preciso descobrir o que eu gosto de fazer. O que eu posso contribuir de melhor na minha casa. Aí eu vou estar exercendo a minha fé. Aí eu vou movendo outras áreas que eu vou levar para o meu evento adulto. Dentro de casa. Bom, finalizamos. O senhor quer dar uma palavra breve? Quero sim. Quando fui convidado para participar do podcast, eu fiquei assim, muito feliz pelo convite, pela confiança. Falar para adolescentes, falar para jovens, não é fácil. A linguagem deles é outra, a forma de percepção de vida é outra, muito diferente. De repente, aquilo que eu falei vai ter um pouquinho de dificuldade. Porque eu não gosto de fazer, porque eu não quero fazer, não quero aplicar. Mas um pouquinho que foi dito, eu sei que traz muito sentido para aquele do jovem adolescente, de melhoria. De repente, teu pai, a tua mãe vai ter um pouquinho de dificuldade contigo, porque você não se colocou no lugar dele. Porque amanhã você vai ser adulto, vai ser pai, vai ser mãe também. Então, o que ele está fazendo é através daquilo que os pais fizeram para eles também. A cobrança que eles fazem para ti é porque os pais fizeram com ele também. Para que você melhore. Então, o sucesso que o pai e a mãe querem de você é que você erre em outras áreas, não na mesma área que eles vão errar. Então, eles sabem o que fazer, eles sabem o que é melhor para ela. Então, quando eu ouço os meus pais, eu estou ouvindo o próprio Deus. Olha que coisa bacana. Lá em 1 Samuel, capítulo 3, vai dizer de uma mulher, e vou cumprir mesmo, chamada Ana. E ela não tinha filho. Só que ela orou no Senhor. Queria um filho. Ela foi muito objetiva, porque ela disse, Deus, eu quero um filho. Se o Senhor me der um filho, homem, eu vou devolver o Senhor. Eu vou consagrar o Senhor. O que Deus fez? Fez ela gerar, e ela engravidou. E teve um filho, homem. Ela ficou com o filho 9 meses, 1 ano, 2 anos, até desmamar. Desmamou, ela foi levada no mesmo ambiente onde ela fez a promessa com Deus. Lá no templo, juntamente com o profeta Eli. Estava crescendo Samuel. Só que o profeta Eli, eu falei também no início do nosso podcast, ele tinha 2 filhos. Estava muito errôneo. Estava na igreja no domingo e na balada no final de semana, no sábado à noite. E Deus precisava de alguém para dar continuidade. Porque aqueles 2 meninos estavam muito corrompidos. Estavam muito longe. E a ordem de Deus não pode parar. O que Deus fez? Ele começou a chamar Samuel. E ele disse, Samuel, pela primeira vez, Samuel levanta e vai direto, sabe aonde? Lá no quartinho do profeta Eli. O profeta Eli era como um pai para ele. E o profeta Eli, pode falar. Estou te escutando, você me chamou? Ele não te chamou não, Samuel. Pode voltar a dormir. Ele volta para o seu quarto, cochila, novamente uma voz vai dizer para ele, Samuel, Samuel. Ele sai novamente do seu quarto, vai para o quarto do profeta Eli, fala assim, profeta Eli, pode falar, você me chamou. Não, eu te chamei não. Mas se a voz falar novamente contigo, você fala assim, pode falar que você ouve. E nessa outra vez, ele foi deitar e Deus falou novamente com Samuel. Samuel, Samuel, ele entendeu. Pode falar que o teu servo ouve. E Deus deu direções para Samuel, que no dia seguinte ele vai contar para ele tudo que Deus queria que ele fizesse. Ele fez que estava levantando Samuel como o novo sacerdote do rei de Israel. Sabe o que eu aprendo aqui? Uma fala muito poderosa que eu sempre ministro da igreja, que Deus ele vai usar a voz do teu pai, da tua mãe, para te abençoar. O Samuel levantou e a voz que ele ouviu de Deus é a voz do profeta Eli. Então a voz de Deus para nós é a voz do pastor. É a voz do teu pai, é a voz da tua mãe. Qual que é a voz de Deus? É a voz do teu líder.
é a voz da autoridade espiritual de Deus na tua vida. Então eu concluo dizendo, a voz de Deus é a voz do teu pai. A voz de Deus é a voz do teu mãe. A voz de Deus é a voz do teu pastor. Não saia, que tudo vai dar bem na sua vida. O senhor quer falar um pouco do seu livro também? Quero. Eu estou assim, muito maravilhado, né? O livro ele foi confeccionado no ano passado. E esse ano nós vamos fazer a noite de autógrafos, que vai acontecer no dia 21 de março, às 19 horas, na Igreja Metodista em Aquários, próximo do ginásio, né, daqui de Tamoios, bem pertinho. E eu convido todos o subdistrito para estar com a gente ali. O livro vai falar sobre um pouquinho sobre discipulado familiar. Eu sou cristão, minha família não é. Lá no livro eu conto experiências que eu vivi na África, onde pastores nativos estavam vivendo um tempo muito calamitoso, que era um ciclone Idai, que tinha devastado toda a parte costeira da África. Então eles estavam se reconstruindo. E nessa reconstrução, eles estavam precisando de donativos, ajudas. E eu fiquei lá nesse período que estava para vir outro ciclone. E eu estava lá, ministrando, lecionando, aplicando lições do dia a dia para tribos, pastores, igrejas, comunidades, onde eu vi coisas que eu nunca tinha vivenciado antes. Então, eu trago no livro uma experiência. Eu estava andando com um pastor local que tinha um sonho de conhecer um hotel. Ele nunca tinha se hospedado num hotel. Eu falei, mas qual hotel você quer ficar hospedado? Aí ele apontou o dedo, aquele hotel ali, ó. A minha infância toda, eu sempre queria conhecer esse hotel. Nós fomos, pagamos nossa noitada naquele hotel, nosso pernoite naquele hotel. Eu te uma coisa ruim. Multiplica por 10. Foi o hotel que ele tinha um sonho de ficar. A cama ruim, não tinha água no chuveiro, a luz era baixinha, mas era muito precário, mas era um sonho dele. Então, e ele estava maravilhado naquele hotel. Ele dormiu mal, a cama muito ruim, e ele não queria dormir à noite, ele queria ficar acordado. E ele falou assim, pastor Fabiano, vamos conversar, eu estou feliz porque eu estou no hotel da minha infância. E eu falei assim, nossa, que hotel horroroso, mas não podia falar que o hotel era horroroso. Mas na visão dele, aquele hotel era luxo, uma maravilha, né? Nas percepções do padrão deles lá. Nós nos submetemos de ficar dormindo uma noite num hotel muito ruim. Isso é missão. E ali eu conto um pouquinho da experiência dele, porque ele fala que no meio do ciclone, no meio de tanta tempestade, as pessoas precisam de ajuda. Ele pegou um barquinho, subiu no barquinho e foi levando mantimento para todo mundo, mais tribos. Aí quando tive uma eleição para poder eleger o novo bispo, ele sentou comigo no quarto, falou, pastor Fabiano, ora por mim. Eu falei, por quê? Vai ter uma eleição amanhã para o novo bispo e eu vou estar concorrendo também. Eu falei, se aquilo que você me contou, de ter pegado um barquinho e levado mantimento em diferentes lugares e tribos, você queria ser um líder. Então, por intermédio dessa ação que você teve, você vai ser o novo bispo, você vai ser ele. E no outro dia não foi diferente. Teve eleição e ele ganhou. E é o novo bispo, né? E ele ficou muito feliz. A gente orou juntos, se alegramos juntos. E ele é o responsável lá agora, desse trâmite todo lá na África. E é meu amigo pessoal, meu amigo íntimo. Eu estou no livro contando essas experiências de discipulado familiar. Eu sou cristão, minha família não é. E quando eu ministrava lá na África, era só para líderes, homens, e eles acharam que era prudente convidarem as suas esposas e seus filhos. Então o ambiente que era para 300 pastores, ele sucumbiu, ficou tão cheio, né, eles não cabiam, porque eles trouxeram as suas famílias para poder ouvir a mesma fala, as mesmas ministrações, instruções para toda a casa, para que todo mundo pudesse viver na prática a fé cristã. Foi muito positivo. Então eu conto no livro, né, algumas experiências de crescimento de igreja, a experiência do lado familiar, casa de paz, muitas instruções que me fizeram chegar até aqui, de fazer trocas. Eu já fui pastor de 1000 ovelhas, já fui pastor de 500 ovelhas, hoje eu sou pastor de 200. Né? Então, a gente sabe, a gente aprendeu no Senhor a trabalhar com aquilo que Deus tem oferecido em nossas mãos.
E como é que a gente faz para poder consolidar as ovelhas que Deus tem colocado em nossas mãos? E no livro eu falo sobre isso. Eu não sou pastor somente nas ovelhas que conseguem chegar na igreja. Eu sou pastor de tamanhos. Eu sou pastor de tamanhos. Eu sou pastor de todo filho. Eu sou pastor do teu marido que não vem na igreja. Eu sou pastor do teu filho que não vem na igreja ainda. Eu sou pastor da tua mãe que não vem na igreja ainda. Eu sou pastor da sua sogra, da sua cunhada, da sua enteada. Eu sou pastor deles. Então essa é a minha fala, isso me ensinou. Então a igreja vai crescendo. Porque quando tem uma festa em família, o pastor só pode ir lá em casa, participar da festa em família, aí eu vou conhecendo toda a família. Aí as pessoas vão conhecendo também o pastor, porque eles vão colocando no coração deles como é que é o pastor. E vai desenhando uma nova forma de ser pastor. Ah, o pastor é aquele moço que bota tudo no bolso e fica rico. Não. O pastor é aquele que vai te atender no tempo da aflição da dificuldade. Quando você estiver enfermo, precisando de uma ajuda, ele vai estar na tua casa orando por você. Quando você estiver orando por uma porta de emprego para se empregar, ele vai ser alguém que o empresário vai procurar ele e falar assim, pastor, eu preciso de alguém para trabalhar na minha empresa. Você conhece alguém? Opa, fiz gabinete, fiz aconselhamento, ele fulano de tal que está precisando. Pode ser ele. Pode ser ele. Esse é o pastor. Que está inserido na comunidade. Por isso eu fiz psicologia social. Me poder envolver com a sociedade. Social. Muito. Para poder ajudar a família. Muito interessante. Qual é o valor do livro, o nome? Então, o valor vai ser R$30. R$30. Bem em conta, né? Porque eu quero que todo mundo tenha acesso. Tá, o valor da gráfica. Ele está vendo na internet também? Na internet ele está no e-book. Na internet ele está um pouco mais caro, né? Ele está no valor de R$49,90 na internet. E mais o SEDEX, ele deve estar mais ou menos R$60. Só que nós vamos fazer nesse dia a R$30 para todo mundo. Para todo mundo ter acesso. Show. Então foi isso, gente. Nosso terceiro episódio do podcast. Dia 30 vai sair outro. Eu vou deixar no final desse vídeo a chamada pro outro, para vocês verem o convidado certinho. Foi um prazer ter o pastor aqui com a gente. Eu agradeço. E agradeço por terem assistido. É isso, gente. Até o próximo episódio. Tchau, Deus abençoe.